E aí no outro dia eu fiquei nesse sangue, onde era pra ter ficado 3 horas, eu fiquei em torno de umas 15 horas. Uau, nessa sala, bem diferente, hein? Nessa sala de recuperação, porque eles me mantiveram ali embaixo pra caso tivesse uma emergência eu estar perto da sala de cirurgia, né? E aí, no outro dia, eu lembro, veio um outro médico, que já não era mais a minha médica que tinha me atendido, provavelmente troca de plantão. Ele assinou um termo que eu já poderia ir pro parto, que eu estava bem, que isso era só ir pro parto. Eu estava estável, estava tudo tranquilo, eu estava recebendo um hematócito e tinha estabilizado, então era pra ir pro parto. Aí fui pro parto, chegando lá, eu lembro que, eu tava com muita dor, isso o tempo todo com dor? O tempo todo, assim, com muita dor. Eu achava que era normal, porque eu nunca tinha vivenciado isso, né? Mas eu tava com muita dor, veio algumas enfermeiras pra tentar fazer com que eu amamentasse, né? Só que naquele momento eu não conseguia nem pegar o Caleb no colo, não conseguia pegar. E a minha mãe tava amamentando ele, começou a amamentar ele na seringa. Com o teu leite, mas com o meu leite, né? Porque aí eu tirava, mas dava na seringuinha e aí um pouco a gente complementava com a fórmula também, porque não estava sendo suficiente, né? E nisso eu fiquei 1, 2, 3 dias assim. E o Caleb no segundo dia já recebeu alta, né? Ele recebeu alta, graças a Deus, ele super saudável, grandão, lindo da minha vida. Mãe nada babona, nada, imagina. Né? Só que eu tava achando muito estranho porque eu não recebi alta. E assim, eu tava com dores muito. E ninguém falava nada? E ninguém falava nada. Nossa, ninguém falava nada. Entrava médico, saía médico. Nem pra tua mãe? Nada, nem pra minha mãe, nem sobre o que tinha acontecido naquele dia na sala de recuperação. O que tinha acontecido comigo, a gente perguntava, eles não respondiam. E a gente tava achando muito estranho, porque já tava 3 dias e nada. E aí eu comecei a ter. Eu tava sempre com febre, mas eu comecei a ter febres mais altas. E aquilo começou a preocupar. E eu vi que os enfermeiros entravam lá, tipo, toda hora perguntando como é que eu tava, né, como é que eu tava me sentindo. E eu toda hora falando que eu tava com muita dor e tava com muita febre. E uma coisa que também agravou muito a situação é que eu tava recebendo sangue todos os dias. Todos os dias eles estavam tendo que repor o meu sangue. Você não recuperou na cirurgia ali na hora do parto? Perdeu muito? Então, sim. Lá na frente eu vou explicar. Daí porque eu tô contando de acordo com o que aconteceu, como eu sabia, né? Porque até esse momento eu não tinha nenhuma informação do que tinha acontecido. E eu recebendo sangue, e o hematócito não subia, e aquela dor. E assim, eu tava muito inchada. E a minha barriga, naquele momento eu poderia ter tirado foto, mas nem lembrei, né? E a minha barriga, ela tava muito preta, ela veio preta até aqui assim, ó. Toda preta assim, e aquilo tava me assustando e eu não conseguia encostar, eu não conseguia levantar da cama, eu tava com sonda. Foi uma situação assim, bem, nossa, muito, muito ruim mesmo, não desejo pra ninguém, assim. E eu sei que passaram-se 3, 4, no 5º dia, eu não quero falar assim exatamente porque eu não quero mentir, mas eu sei que acho que foi no 5º dia, uma médica residente resolveu me levar para fazer alguns exames, porque ela estava achando muito estranho. Não era a minha médica em si, mas era uma residente que estava ali estudando na época. E ela estava achando muito estranho a minha situação, de eu não estar tendo melhora e as dores muito fortes. Então ela resolveu me levar para fazer um exame. Foi o dia assim que foi o pior dia pra mim, foi esse dia. Porque daí mexe, faz isso. Porque o que acontece? Eu tava no andar muito alto e o exame que eu precisava fazer era no primeiro andar. Então eu tive que ser levada de cadeira de roda, porque eu não conseguia. E aí pra me transportar da cama pra cadeira, tiveram que me pegar e me colocar na cadeira e levar o acesso, né? Eu tava toda furada porque eu perdia os acessos. Porque eu tentava fazer a minha ordem, eles me induziam a tirar o meu leite. Então eu fazia muita força com a minha mão, eu perdia todos os acessos. Então eu tava toda hora sendo furada. Meu Deus. Enfim. E sem poder ficar com teu filho também, né? Porque uma mãe acabou de ganhar, você quer tá filho, exatamente, né? Ele tava ali do meu lado, mas eu não conseguia fazer nada. E aí eu sei que essa médica residente, ela me levou pra fazer o primeiro exame, né? Que era uma... como é que fala?
uma outra sonografia pra ver como é que tava a situação. E aí eu fui, foi só eu e a médica. Ela me levou, o enfermeiro me levou até lá e a médica me acompanhou e era outra médica que fazia o exame, né? Tudo cheio de Era uma e tal. E essa médica que fez o exame, eu lembro assim como se fosse hoje. Tipo, ela olhou pro exame, ela olhou pra médica, ela olhou pro exame de novo e ela falou: essa menina precisa pra cirurgia urgente. E você ouvindo, não? Eu ouvindo, eu tava ali, tipo, eu tava deitada e elas conversando, como se eu fosse um caso de estudo. Exatamente. E aí ela falou assim, essa menina precisa ir pra cirurgia urgente. Só que ela não falou exatamente o que eu tinha na minha frente, ela não falou, né? E eu sei que elas saíram e a médica residente, quando ela veio me buscar de volta, ela disse: a gente vai preparar a cirurgia pra ti porque tu tá com um pouco de hemorragia ainda. E eu, hemorragia ainda, então tipo, como ainda assim? Estava, né? E aí foi o que aconteceu, eles me levaram voltei pro quarto, né? Eu lembro que tipo, eu fiquei muito assustada naquele dia, tava muito... Daí você fala, hemorragia, eu acho que todo mundo já sabe o que é. Aí assusta, né? Quando você tem um nome que você não sabe, tá, beleza, eu tenho isso, mas não sei o que é. Mas quando você sabe o que é, começa a assustar, né? E aí eu voltei pro quarto e eu lembro assim, a imagem ela bem nítida, sabe? Eu andando naquele corredor daquele hospital com aquela cadeira de roda e aí eu já tava chorando muito, porque eu tava muito, muito angustiada. E eu lembro que eu entrei no quarto e comecei a chorar, assim, eu abracei a minha mãe e eu comecei a chorar muito. E a minha mãe, o que aconteceu e tal, e aí eu falando assim, parecendo uma criança mimada mesmo, assim, mãe, eu não quero ir pra cirurgia, eu não quero, eu sei que eu não vou resistir, não vou aguentar, enfim. E aí a minha mãe me abraçou muito forte. E é muito engraçado assim, porque eu até há pouco tempo eu não conseguia falar essa história sem me emocionar, sabe? Porque foi um momento muito marcante pra mim. Eu lembro que a minha mãe me abraçou muito, mas muito forte e começou a orar comigo. Orar do jeitinho dela, né? Porque a minha mãe mãe é mãe, né? E ela começou a orar com as palavras dela ali, eu chorando, eu lembro de abraçar ela e ela chorava e eu chorava. E isso deve ter passado uns 20 minutos, mais ou menos, a gente ficou abraçada ali e a minha médica veio e falou assim: olha, eu já mandei preparar a cirurgia pra ti, mas antes eu preciso ter um segundo parecer, eu quero uma segunda opinião de um outro médico, a gente vai fazer um segundo exame. E aí nisso a gente foi pra outra sala, pra outro exame, e ela era outra médica, né? E a gente chegou lá na sala do segundo exame, eu deitei novamente e a médica que fez o segundo exame, ela simplesmente olhou pra gente e falou assim: não, mas por que vocês estão fazendo esse exame? Aí a médica: não, porque ela tá com uma hemorragia e tal, a gente tá preparando uma nova cirurgia pra ela. Ela falou: não tem nada. Não tem nada. Tá simplesmente, esse exame tá perfeito, ela tá ótima. Tá com alguns resquícios de sangue no abdômen ainda, mas por conta da hemorragia que ela teve no dia do parto, né? Mas ela tá bem, tá tudo certo. E a médica olhou: tu tem certeza, assim, tem certeza disso? Eu disse: não, tenho certeza, olha aqui, tá. E aí nisso eu dei um suspiro e comecei a chorar, tipo, mas sem entender ainda muito o que estava acontecendo. E voltei pro quarto. Aí que eu voltei pro quarto, a médica falou pra minha mãe: não, ela não vai precisar passar pela cirurgia porque esse segundo exame não deu nada. Então o que a gente vai fazer? A gente vai deixar ela hoje em observação. Eu vou dar um sedativo pra ela dormir, porque eu tava quase 5 dias sem dormir. Deus, imagina. Eu tava recebendo morfina na veia e não tava resolvendo, assim, era muita dor, então eu não conseguia dormir. Sem falar na ansiedade, enfim, o psicológico também, né? Coisas, assim. E aí eu lembro que nessa noite eles me deram um sedativo para que eu pudesse dormir e realmente apagar, assim, para tentar descansar o meu corpo. E aí no outro dia eu acordei, a primeira coisa que eles faziam quando eu acordava era medir a minha temperatura. Na verdade eles mediam toda noite, a cada 2 horas eles estavam medindo a temperatura. Só que como aquela noite eu dormia, eu não via eles medindo. Então quando eu acordei, a primeira coisa que eles fizeram foi medir minha temperatura. Primeira vez que minha temperatura deu 37.
Porque a gente todos sempre aqueles tava dias. muito